Boa noite a todos. Em nome do Conselho Estratégico Nacional, dou as boas-vindas e agradeço a este painel absolutamente de luxo de oradores que hoje temos connosco, em nome do Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, em nome também do Presidente do Conselho Estratégico Nacional, Professor Joaquim Sarmento, e do Coordenador Nacional da Justiça, Professor Manuel Teixeira. Agradeço penhoradamente a todos terem tido a amabilidade e a disponibilidade de estarem connosco, ainda por cima para falarem de um tema que não podia estar mais na ordem do dia. Hoje, no Parlamento, recebemos a visita emocionada, com uma ovação absolutamente de total solidariedade e prolongada no tempo do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E é o tema que está na ordem do dia, que a todos nos preocupa, que está dentro das nossas casas, que está nos nossos corações, nas nossas almas, que nos faz chorar antes de ir para a cama, quando chegamos a casa e vemos aquelas notícias, e por isso este tema é absolutamente fundamental. Hoje vamos falar aqui dos crimes de guerra, condenação ou impunidade, é este o título que deixamos aqui em jeito de provocação, porque todos nós estamos a ver pela primeira vez uma guerra em direto, através das redes sociais, através dos repórteres de guerra e dos jornalistas, estamos a ver aquilo que até agora víamos, presumivelmente ou líamos nos livros de história, ou víamos em mensagens mais curtas nas televisões. Hoje estamos a ver o sofrimento, a morte em direto, e muitas pessoas se interrogam, mas afinal o que é que vai acontecer? A Rússia não ratificou, nem é Estado-membro do Tribunal Penal Internacional, afinal estas pessoas vão ser punidas, não vão ser punidas? A Rússia como Estado, onde é que é julgada? Sabemos que é no Tribunal Internacional de Justiça, o tribunal que julga Estados, e as pessoas no Tribunal Penal Internacional, e tudo isto nos lança desafios e nos deixa perplexidade, porque crime e castigo tem que haver, porque numa sociedade que se quer reguladora e até em termos de direito internacional da paz social, é necessário que todas estas respostas, até para a nossa paz, sejam respondidas. Temos aqui connosco hoje o meu querido amigo, o professor Pedro Queiro, professor da Faculdade de Direito de Coimbra, professor também de outras universidades, designadamente os PALOP, e em vários países. Perito integra o grupo de peritos sobre a política penal da União Europeia e também no TPI, reputado penalista que nem necessita de apresentações. De resto, eu hoje, se fosse falar dos currículos de toda a gente, esgotava-se o tempo todo. O professor Duarte Nuno, Sr. Professor, eu se estivesse a falar no seu currículo, amanhã ainda aqui estava, mas vou dizer uma breve súmula. Foi diretor do Instituto Nacional de Medicina Legal, professor catedrático da Faculdade de Medicina de Coimbra, professor catedrático da Faculdade de Ciências de Saúde da Beira, presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal e presidente do Conselho Consultivo, do Conselho Científico Consultivo do Tribunal Penal Internacional, portanto, estando a trabalhar diretamente com o procurador do TPI, leciona em diversas universidades, premiado, medalhado em termos internacionais, dava para fazer um filme de CSI com a figura do professor Duarte Nuno, com vasta experiência prática em medicina forense e medicina legal, em crimes de guerra, já esteve em vários cenários, em vários teatros, portanto vai ser um gosto enorme poder ouvir. Vamos ter também aqui a doutora Cátia Muchacho, advogada. Eu costumo dizer, o currículo de advogado, basta dizer advogado, porque é tudo. Advogado, assim como o doutor Pedro Barosa, resta muito pouco tempo para fazer mais alguma coisa. Advogados penalistas, associados do Fórum Penal, com experiência também em casos de direito internacional. O doutor Pedro Barosa também com experiência em direito sancionatório, em direito de compliance. E eu não vou demorar muito mais tempo, porque sou apenas a anfitriã e estou com uma curiosidade enorme de os ouvir e de saber, afinal, quando, em jeito de provocação, quando é que o Tribunal Penal Internacional pode iniciar uma investigação, quando é que os Estados e as pessoas podem ser punidas. Sabemos que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, já anunciou que tinha iniciado uma investigação. O que é que são crimes de guerra? Crimes de guerra são crimes contra a humanidade. O que é o genocídio? É um crime de guerra. Portanto, tudo isto vamos ouvir, vamos aprender e vamos sair com certeza de hoje daqui desta webinar
muito mais ricos. Os meus agradecimentos e passo agora a palavra ao professor Pedro Queiro. A ordem de intervenções será primeiro o professor Pedro Queiro, depois o senhor professor Duarte Nuno, a doutora Cátia Muchacho e o doutor Pedro Barosa, precisamente para intercalarmos também a medicina legal, medicina legal e ciências forenses com o direito, que seguramente neste webinar não vai ser uma matéria árida, vai ser viva e todos nós vamos ouvir com muita atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mónica. Em nome do Conselho Distrital da Secção Temática da Justiça do SEN Lisboa, também o agradecimento ao SEN pelo facto de nos ter permitido fazer este debate. E sim, vou então passar a palavra ao professor Pedro Queiro, também com uma provocação que eu tinha aqui preparada, que é no fundo de que é que falamos quando falamos de crimes de guerra, sim, e a questão da condenação à impunidade. Muito obrigada, professor. A palavra é sua. Muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar todos os membros do painel, todos os oradores deste webinar, e queria também agradecer ao Centro de Justiça, e em particular à doutora Mónica Quintela, que me endereçou o convite para estar hoje presente aqui. A doutora Mónica Quintela, enfim, de quem sou colega desde os tempos do liceu, né, depois da faculdade, já são algumas décadas. Vou então, para não perder muito tempo, procurar partilhar algumas considerações, por exemplo, que era interessante perceber, no fundo, quem é que pode, na verdade, julgar crimes contra o direito internacional. E, portanto, será esse o título o tema da minha apresentação. Eu preparei aquilo que posso quase dizer que é um não PowerPoint, porque é tão breve que verdadeiramente nem se qualifica como um PowerPoint, mas vou de qualquer forma partilhá-lo porque tem uma espécie de um pequeno sumário, de um guião, na verdade, daquilo que me proponho fazer. Só um instante. Bom, suponho que já estarão a ver o PowerPoint, certo? Certíssimo. Muito bem. A questão é, portanto, quem tem competência para punir crimes internacionais. E para sabermos, para podermos responder a esta questão, a primeira subquestão que se levanta é precisamente saber o que é que são crimes internacionais. A expressão crimes internacionais pode ter vários sentidos diferentes. Podemos usar uma perspectiva mais, digamos, empírica, e encontramos aqueles crimes que são tipicamente executados de forma internacional. E aqui cabem todos os crimes de tráfico, os tráficos de pessoas, os tráficos de estupefacientes, os tráficos de armas. Cabem também aqueles que não são necessariamente executados de forma internacional, mas são tipicamente executados de forma internacional, como seja o branqueamento. Alguns são necessariamente executados de forma internacional, como o contrabando, não é? Onde o contrabando seja crime. Mas, portanto, esta classificação destes crimes como internacionais não é verdadeiramente aquela que nos interessa, porque tem que ver com o modo de execução destes crimes. Depois ainda há uma segunda abordagem, uma segunda perspectiva que qualifica como crimes internacionais aqueles que estão previstos nas convenções em geral, chamados Treaty-Based Crimes. Estão previstos em algumas convenções que são do interesse coletivo dos Estados, ou cuja repressão é do interesse coletivo dos Estados conseguir. E temos, por fim, aquela expressão que mais nos interessa, aquela que é realmente o sentido relevante dos crimes internacionais, e é por isso que estamos hoje aqui, que são os crimes contra o direito internacional costumeiro, chamados crimina iurigentium, isto é, aqueles crimes que são condutas proibidas pelo costume internacional, portanto, condutas que os Estados consideram, por prática reiterada, somada à opinião iuris, portanto, com consciência da sua obrigatoriedade, consideram crimes contra o direito internacional.
e, portanto, punem ou prevêem penas para esses crimes como crimes contra o direito internacional. A lista destes crimes não é uma lista fechada, não é uma lista, digamos, estabilizada. Há vários autores, depende muito dos autores. Há autores que consideram que existem cerca de 30 ou 20 e muitos crimes contra o direito internacional costumeiro, outros são bastante mais modestos, 4, 5, 6, 7, à volta disso. Portanto, é um elenco que não existe propriamente um código, como existe no direito nacional, que descreva os crimes contra o direito internacional, mas no essencial podemos dizer que há os chamados core crimes, que são aqueles também que estão previstos no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que falaremos daqui a pouco, que são os crimes de agressão, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Estes são os chamados core crimes. Depois há ainda o crime de tortura, que também é consensualmente tido como um crime contra o direito internacional, o crime de apartheid, mesmo fora de um contexto dos crimes contra a humanidade, portanto, mesmo fora de um ataque generalizado à população civil. E, portanto, existe, pois, o problema de saber se o terrorismo internacional é ou não também um crime contra o direito internacional. As opiniões dividem-se, embora a maioria creio que ainda seja no sentido de o terrorismo internacional não ser verdadeiramente ainda um crime contra o direito internacional, porque não existe uma definição consensual do que é terrorismo internacional. Há dois pontos fundamentais onde ainda existem algumas divergências, nomeadamente no que toca aos chamados freedom fighters, que lutam pela determinação dos povos, e também a possibilidade de qualificar como terrorismo atos de Estado. Não é? São dois pontos em que não existe verdadeiramente um consenso, e é por isso também que não existe uma convenção internacional geral. Existe na Europa, mas não existe uma convenção universal ou geral relativamente ao crime de terrorismo. Mas, portanto, isto para vos dizer que esta classificação do que são crimes contra o direito das agentes, crimes contra o direito costumeiro, não é uma classificação estável, fechada, acabada, é algo mais ou menos flexível, mais ou menos fluido. Quais são as características destes crimes internacionais? Há algumas características que são mais ou menos comuns a todos eles. Trata-se de violações muito graves e massivas, portanto em larga escala, de bens jurídicos fundamentais. De tal forma que quando existe quando um destes crimes é praticado, não se pode dizer que as vítimas são aquelas vítimas locais que estão a sofrer aqueles ataques concretos. As vítimas somos todos nós, não é? As vítimas são, por assim dizer, toda a humanidade, não é? Toda a comunidade internacional fica afetada por estes crimes quando existe um crime de genocídio, quando existe um crime de agressão, um crime contra a humanidade, um crime de guerra, etc. Uma outra característica particular destes crimes é serem praticados normalmente por agentes do Estado, ou pelo menos com a conivência de agentes do Estado. Portanto, são crimes que não são praticados por pessoas comuns, ou num quadro ordinário, não é, comum, mas sim num quadro de poder, num aparelhos organizados de poder, normalmente o poder estatal ou o poder ou poderes paraestatais que são apoiados ou patrocinados pelos Estados. Então passava à segunda parte desta breve exposição. Já sabemos agora mais ou menos o que são os crimes internacionais, quem pode punir os crimes internacionais. Os crimes internacionais têm uma especificidade em relação aos outros, e vamos começar por aí. É que, precisamente porque se trata de ofensas à comunidade internacional, não são crimes meramente locais, o direito internacional impõe aos Estados um dever, portanto, de direito internacional, é um dever geral para todos os Estados de perseguir, punir ou então extraditar os agentes desses crimes, aplicando para esse efeito seja direito nacional, seja direito internacional. Portanto, todos os Estados têm um dever de punir estes crimes, ou então, se havendo possibilidade e sendo conveniente, em vez de punir, extraditar os suspeitos da prática desses crimes para um foro mais conveniente, ou para
por exemplo, para um tribunal internacional. Portanto, esta é uma particularidade dos crimes internacionais. Porquê? Porque não existem deveres de direito internacional geral dirigidos aos Estados de punir este ou aquele crime, fora dos crimes contra o direito internacional. Quer dizer, os Estados têm uma grande liberdade, o direito internacional deixa uma grande liberdade aos Estados de conformarem a sua ordem jurídica, nomeadamente a sua ordem jurídica ou penal. Põe-lhes alguns limites negativos, quando se trata até de proibir certas criminalizações. Por exemplo, o direito internacional não permite que alguém seja punido por causa da fé que tem, ou por causa da raça, ou por causa das suas convicções. Isso seria contrário ao direito internacional, e existem alguns deveres assumidos pelos próprios Estados nas convenções, mas o direito costumeiro, o direito geral, o direito internacional geral, não impõe aos Estados normalmente deveres de punir certos factos, exceto quando se trata de crimes contra o direito internacional. Aí sim existe um dever, e isto é de facto algo de diferente relativamente aos crimes de direito doméstico, direito nacional. Quem é que pode então punir estes crimes internacionais? Bom, desde logo, naturalmente, aqueles Estados que estão diretamente conectados com os factos, e aqui não há grande diferença relativamente ao direito nacional. Os Estados em cujo território os factos são praticados, ou os Estados da nacionalidade do agente do crime, ou os Estados da nacionalidade das vítimas. Portanto, estas são as conexões. Há outros países que têm outras conexões, a residência, etc. Mas estas são normalmente as conexões escolhidas pelos Estados para a generalidade dos crimes sob a sua competência. Portanto, desde logo os Estados que estão mais diretamente relacionados com os factos têm o dever de punir estes crimes. Aqui, o que acontece muitas vezes é que estes Estados, e daí vamos ver depois a ponto para os tribunais internacionais, é que muitas vezes estes Estados não querem ou não podem punir estes factos, e por isso temos aqui um papel fundamental dos tribunais internacionais e de uma outra característica da perseguição destes crimes, de que eu vou falar agora já imediatamente, e que é esta, é que normalmente os Estados só têm poder de punir aqueles factos com os quais têm uma conexão relativamente estreita, seja por foram praticados no seu território, seja por foram praticados por um nacional seu no estrangeiro, ou contra um nacional seu no estrangeiro. Essas são, como eu disse, as conexões clássicas. Portanto, um Estado não pode, em princípio, punir crimes praticados por estrangeiros no estrangeiro, porque isso é uma interferência, é uma intervenção ilegítima nos negócios de outro país. A exceção é precisamente os crimes contra o direito internacional. Porquê? Bom, porque cada Estado é representante, de alguma forma, da comunidade internacional e, portanto, quando pune, ou quando persegue, e quando julga, e quando pune o agente de um crime internacional, está a atuar, na verdade, em representação da comunidade internacional, não está a cometer nenhuma ingerência no ordenamento do outro Estado, está sim a cumprir o tal dever de que víamos há pouco, e portanto todos os Estados que têm em seu poder detido alguém que é suspeito de um crime internacional podem julgar essa pessoa ao abrigo da chamada jurisdição universal, onde quer que o facto tenha sido cometido, seja qual for a nacionalidade do agente, seja qual for a nacionalidade das vítimas. Muito recentemente houve um caso muito recente, em janeiro, foi a primeira vez que na Alemanha um tribunal condenou um agente sírio por atos de tortura ao abrigo precisamente da jurisdição universal. A Holanda já tem mais alguns casos, o caso dos generais afegãos, portanto em tribunais nacionais acaba por se aplicar o princípio da jurisdição universal. Se os Estados são os primeiros responsáveis pela defesa do direito internacional, também podem entrar em ação os chamados tribunais internacionais. Quais são os tribunais internacionais que podem julgar crimes contra o direito internacional? Estes tribunais surgem por duas formas assim, básicas. Em primeiro lugar, podem ser criados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, dedicados a uma certa situação, são chamados tribunais ad hoc, para aquela situação, desde que o Conselho de Segurança das Nações Unidas atue ao abrigo do capítulo 7º da Carta das Nações Unidas, como fez, por exemplo, o Tribunal para a Antiga Jugoslávia, o Tribunal para o Ruanda. Foram casos em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o capítulo 7º da Carta, é a parte da Carta das Nações Unidas que permite ao Conselho de Segurança adotar todas as medidas necessárias para evitar uma quebra da paz ou para evitar, ou para recuperar, no fundo, a paz numa situação de conflito, e estes tribunais foram criados
pelo Conselho de Segurança nessas alturas para aquela situação concreta. Depois temos uma outra forma de surgimento dos tribunais internacionais, que são as coligações de Estados. O Tribunal Militar de Nuremberg, o Tribunal Militar de Tóquio a seguir à Segunda Guerra são bons exemplos, e também o Tribunal Penal Internacional, portanto um conjunto de Estados que se associa, que faz uma coligação, no caso do Tribunal Penal Internacional, através de uma convenção internacional, do Estatuto de Roma, para constituir um Tribunal Penal Internacional, precisamente para suprir estes defeitos dos Estados, isto é, os Estados nem sempre podem ou nem sempre querem julgar os responsáveis por estes crimes. E vamos ver agora muito rapidamente, será a última parte da minha intervenção, algumas notas sobre o TPI, sobre os seus poderes. A ideia de um Tribunal Penal Internacional permanente já é antiga, ficou congelada, digamos assim, durante a Guerra Fria, e depois surgiu no fim da década de 90, foi assinado o Estatuto de Roma, em Roma, como o nome indica, onde se constituiu o Tribunal Penal Internacional, portanto um grupo de Estados. Havia várias possibilidades pensáveis para constituir o TPI, uma delas era torná-lo num órgão subsidiário das Nações Unidas, mas para isso era preciso rever a carta, e isso podia de facto ser muito moroso e nem sequer seria seguro que chegasse a bom porto, e começou as suas funções em 2002. Quais são as vantagens do estabelecimento de um tribunal permanente? Evidentemente, são vantagens de imparcialidade, são vantagens de estrutura, são vantagens de rotina e de cultura judiciária relativamente àqueles que são constituídos para uma situação que normalmente até já ocorreu, e portanto isto implica também pode implicar algum risco para a imparcialidade dos juízes. A consequência de estabelecer o Tribunal Internacional através de uma convenção foi que, naturalmente, o Tribunal tem poderes limitados, porque não pode, um grupo de Estados, ao fazer uma convenção, não pode impor deveres a outros Estados, e, portanto, vamos ver isso, em princípio, os poderes do TPI dizem respeito apenas aos Estados que são parte nesse estatuto. Portanto, não é um tribunal mundial no sentido que possa ilimitadamente exercer as suas competências. Eu tinha aqui umas setas, mas pelos vistos as setas não aparecem, mas creio que se compreende mesmo assim. A jurisdição do Tribunal Penal Internacional tem a sua competência, está descrita nos artigos 12 a 14 do Estatuto de Roma e, no fundo, pode versar sobre, pode aparecer de três formas. Ou porque os factos são praticados no território de um Estado-parte do Estatuto, ou por um nacional de um Estado-parte, lá está a tal vinculação convencional, não é? Ou porque um certo Estado que não é parte do Estatuto de Roma aceitou a jurisdição do TPI, relativamente a factos praticados no seu território ou a factos praticados pelos seus nacionais. É o caso da Ucrânia, como sabem, foi nessa base que o procurador abriu uma investigação, porque a Ucrânia aceitou a jurisdição do Tribunal Penal Internacional sem termo final. E, por último, quando o Conselho de Segurança da ONU denuncia crimes da competência do TPI ao próprio TPI, e nesse caso o TPI também tem competência, embora o Conselho de Segurança da ONU mantenha o poder de criar, se assim o entender, pode ser necessário, tribunais ad hoc, novos tribunais ad hoc mesmo, apesar da existência do TPI. O Tribunal Penal Internacional tem ainda uma característica importante, que é da complementariedade, quer dizer, o Tribunal só deve iniciar uma investigação se os Estados mais diretamente conexionados com os factos não puderem ou não quiserem fazê-lo. Eu creio que já não terei tempo, suponho que esgotei o meu tempo, para falar das imunidades de direito internacional como obstáculo à efetivação da responsabilidade pelos crimes internacionais, só muito rapidamente para vos dizer que chamadas imunidades funcionais que assistem a todos os membros de uma administração estadual não funcionam em relação aos crimes internacionais, portanto isso é absolutamente pacífico, não é por ser presidente ou primeiro-ministro ou ministro da Defesa que não se pode ser responsável pelos crimes, com a ideia do ato de Estado. Isto é um ato de Estado, que foi uma das defesas dos criminosos nazis no final da Segunda Guerra era essa. Estes são atos de Estado e, portanto, não podemos julgar as pessoas que praticaram os atos em nome do Estado. Isso é claro hoje que essas imunidades não existem. O que se discute, isso continua a existir de facto, é
são as imunidades pessoais, imunidades temporárias de certas pessoas com poderes de representação exterior, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro dos Estrangeiros, nomeadamente, enquanto desempenham esses cargos, não poderem ser detidas e julgadas pelos crimes de que sejam suspeitas. Este é o regime geral. O regime do Estatuto de Roma é ligeiramente diferente, ou bastante diferente, entre os Estados partes que o aceitaram. Espero não ter excedido demasiado o meu tempo e permaneço à vossa disposição se houver necessidade de complementar algum ponto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor, pela sua brilhante apresentação. Temos, de facto, pouco tempo sempre para este tema. Pedia-lhe só que tentasse terminar a partilha de tela, se conseguir. Eu, de qualquer maneira, vou avançando, porque o tema Doutora Regina, se me permite, doutora, peço desculpa de ter interrompido, eu há bocado, lamentavelmente, a doutora Regina é uma peça tão essencial, fundamental, no Conselho Estratégico Nacional, que às vezes, lamentavelmente, não a referi. Esta é uma organização do Centro Distrital de Lisboa, muitíssimo bem organizada pela doutora Regina Condessa e pelo doutor Pedro Henriques, que lamentavelmente hoje não pode estar aqui. A doutora Regina é advogada e é coordenadora adjunta distrital do CEN, do Centro de Justiça. Eu há bocado, lamentavelmente, passei logo a palavra, até me estava imbuída do espírito de moderador e passei logo a palavra ao doutor Pedro Queiro, quando efetivamente eu hoje sou anfitriã e a doutora Regina é que é a moderadora. Não há qualquer... E está agora represtinado. Ora, essa, com todo o gosto, e de facto nós... Muito obrigada, tanto o Pedro Correia Henriques como eu já somos mobília da casa e ainda bem, é bom sinal. Sem mais delongas, de facto o tempo passa muito depressa. Eu passava a palavra ao Sr. Professor Duarte Nuno Vieira, já foi apresentado e dispensaria apresentações. Não vou cometer a gafe de tentar suplantar a brilhantíssima apresentação que já foi feita. Pergunto-lhe apenas, vimos algumas das suas entrevistas, e eu pergunto-lhe, os corpos em guerra também falam? Bom, muito obrigado. Antes de mais, boa noite a todos, boa noite a todas e a todos os que assistem a este webinar. Cumprimento naturalmente todas e todos os intervenientes na sessão e muito particularmente as moderadoras, a doutora Regina Condessa e a doutora Mónica Quintela, a quem agradeço o convite amável, assim como ao CEN, para aqui estar. Eu teria cedido parte do meu tempo seguramente ao professor Pedro Queiro, que teria coisas muito mais interessantes para dizer do que eu, mas naturalmente que os corpos falam, embora, como eu irei tentar demonstrar ou dizer, não são apenas corpos que temos aqui neste tipo de situações. Temos também seguramente muitas vítimas vivas e porventura mais vítimas vivas do que vítimas falecidas. Repare, eu costumo dizer que a justiça, para ser corretamente aplicada, necessita naturalmente do concurso da ciência. Hoje uma decisão judicial necessita de se apoiar em verdades científicas, em factos científicos e muito particularmente neste tipo de crimes, como crimes de guerra, como situações de genocídio, como crimes contra a humanidade, são situações onde a prova científica é absolutamente fundamental. É isso que a medicina legal e as ciências forenses vão fazer. Eu costumo dizer que as perícias médico-legais e forenses são, por assim dizer, um pouco os óculos do juiz, que o vão ajudar a ver claro, a ver com melhor claridade e a perceber melhor aquilo para que está a olhar, para poder decidir em consciência e, sobretudo, poder decidir de uma forma fundamentada. É por isso que o Tribunal Penal Internacional, algum tempo depois da sua criação, há 20 anos atrás, criou de imediato uma divisão forense, uma divisão que lhe pudesse dar apoio neste tipo de investigações, muito virada para áreas periciais nas quais não encontrava um apoio nas instituições que já existiam nas suas redondezas, muito virada para as investigações forenses em comunicações, em imagens de satélite, etc. E de imediato estabeleceu também uma parceria com o Instituto Holandês de Ciências Forenses. Na Holanda não há institutos de medicina legal, nem laboratórios de polícia científica. Há muitos anos que tudo foi fundido num único Instituto Nacional de Ciências Forenses, que é neste momento um dos institutos de referência e um dos melhores institutos a nível internacional, que está também localizado em Haia e que é precisamente a instituição que apoia o Tribunal Penal Internacional nestas investigações. E há 6 anos atrás, o Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional, preocupado com as situações onde tinha dúvidas, onde precisava de algum apoio, de algum aconselhamento, criou também o tal Conselho Científico Consultivo do Procurador do Tribunal Penal Internacional, convidando 17 instituições
científicas internacionais dos 5 continentes, a indicarem cada uma delas um membro, e são esses 17 membros que servem como conselho científico e que vão dando opinião cada vez que o Tribunal tem em mãos decisões que envolvem aspectos médico-legais e que precisa de uma opinião, de uma nota sobre aquilo que pode eventualmente estar em causa. Uma das funções deste Conselho Consultivo, deste Conselho Científico Consultivo, tem sido também o produzir protocolos que permitam que mais tarde as perícias realizadas não sejam postas em causa. Porque o que é que se constatou? Constatou-se que muitas vezes durante os julgamentos no Tribunal Penal Internacional, obviamente que as partes, os advogados de defesa das pessoas que estavam a ser julgadas, iam pôr em causa as perícias, dizendo que aquilo não estava bem feito, que as evidências não tinham credibilidade, porque não tinham respeitado os princípios, e era fundamental nós termos protocolos internacionais para o manejo de cadáveres, para as autópsias a concretizar nestes ambientes, para o exame de vítimas de agressão sexual, para a recuperação de restos esqueletizados, protocolos que definissem claramente quais os diversos passos, quais as diversas metodologias, quais os procedimentos que devem ser seguidos para uma perícia não poder ser posta em causa e não poder eventualmente ser invalidada depois no âmbito de um julgamento que decorra no Tribunal Penal Internacional. É isso que nós fazemos, é de facto definir esse tipo de protocolos e ter também hoje equipes que avançam, que estão no terreno, e neste momento está uma equipe já para seguir para a Ucrânia, tal como o Sr. Procurador-Geral do TPI já anunciou, e tal como já estão equipes neste momento internacionais de várias instituições. A International Association of Forensic Sciences, a Academia Internacional de Medicina Legal, a Academia Mediterrânea de Ciências Forenses, são instituições, eu tive a ocasião de presidir a todas elas, que neste momento têm já equipes localizadas na Ucrânia e já a darem apoio, porque obviamente também nós costumamos dizer em medicina legal que o tempo que passa é a verdade que foge. E, portanto, quanto mais tempo passa desde uma determinada ocorrência até à concretização da perícia, obviamente que vamos sempre perder verdade. Mas, apesar de tudo, há muita verdade que permanece. E um corpo vai guardar dentro de si a história daquilo que lhe aconteceu durante décadas, porventura durante séculos. Eu lembro que ainda hoje decorrem investigações, por exemplo, da guerra que assolou os Balcãs, da guerra no Kosovo, da guerra na Bósnia e Herzegovina. Ainda hoje há perícias. Eu estive 4 anos a ir ao Kosovo logo após a guerra, mas ainda hoje vou com frequência, colaborando com colegas que continuam, nos muitos corpos que ainda estão por identificar, a desenvolver investigações e a procurar, através dessas investigações forenses, perceber o que é que aconteceu, quem é aquela pessoa, em que circunstâncias aconteceu, como é que as coisas passaram, porque tudo isso fica guardado de facto dentro de um corpo, dentro até de restos esqueletizados. Há muita história por contar e que nós podemos obter. Por exemplo, uma das investigações que o Tribunal Penal realizou há uns anos atrás foi a investigação sobre os eventos que ocorreram no Mali há mais de uma década atrás. A certa altura apareceram várias valas comuns de cadáveres que se alegavam, as partes, enfim, que estavam a ser consideradas como eventualmente responsáveis, que eram vítimas do conflito e que, em vez de estarem a ser criticados, até deviam ser louvados porque não tinham deixado os corpos expostos à ação da flora e da fauna e até tinham tido cuidado de os enterrar. Mas quando eu lá fui, com a minha equipe, com uma equipe de Coimbra, que fomos fazer essas exumações, tivemos ocasião de constatar, apesar de todos os corpos estarem esqueletizados, de obter evidências absolutamente fundamentais depois para a decisão judicial, que não estávamos perante vítimas acidentais do conflito, mas que estávamos perante pessoas que tinham sido torturadas, que tinham sido executadas arbitrariamente, muitos corpos ainda com os olhos vendados e um tiro na nuca, com as mãos amarradas, com os pés amarrados, imagens, aliás, sobreponíveis a algumas que lamentavelmente temos visto através da comunicação social. E já agora deixe-me dizer-lhe que aquilo que estamos a assistir na Ucrânia e todas estas imagens que se vão vendo diariamente e que vão sendo obtidas pela comunicação social, são também elas evidências forenses que podem ter depois um grande peso. Hoje, numa fotografia feita digitalmente, nós conseguimos, do ponto de vista forense, saber o dia, a hora, o local onde aquela imagem foi tirada, conseguimos saber se a imagem foi manipulada, se alguma coisa foi acrescentada, se alguma coisa foi retirada, e esta guerra a que estamos a assistir, lamentavelmente, tem de facto uma multiplicidade de evidências, como porventura nenhuma outra teve no passado, e há muitas imagens que não vêm, e ainda bem, para a comunicação social, nem para o público, e ainda bem que não vêm face à extraordinária violência que têm em si, que obviamente causariam, enfim, sofrimento nas pessoas que a elas assistissem, mas, portanto, vamos ter aqui muitíssimas evidências. De qualquer forma, eu costumo dizer que nestes contextos de guerra,
o trabalho forense essencial vem a posteriori. Repare, obviamente que há muita equipe forense já no terreno, mas naturalmente que nas zonas ocupadas, nas zonas onde o conflito está numa fase particularmente acesa, não vamos colocar em risco mais pessoas, o que pretendemos é salvar vidas, não é criar riscos acrescidos e, portanto, mandam as regras internacionais que as peritagens forenses nesses locais só sejam concretizadas a posteriori. E embora já tenhamos tido até hoje surpresas bem desagradáveis relativamente ao que está a acontecer na Ucrânia, eu estou plenamente convicto que as principais surpresas vão vir a posteriori, quando terminar o conflito e quando começarem a ser descobertas valas comuns e outras evidências que neste momento nem suspeitamos, porventura, que possam existir. Mas deixe-me dizer-lhe que para além das vítimas mortais, que é uma coisa que impressiona e que obviamente a comunicação social tem dado conta, há depois de facto as vítimas vivas. Todos os contextos de conflito armado, tal como qualquer contexto de conflito, implica sempre um acréscimo da violência, de todas as formas de violência, sobretudo da violência sobre grupos particularmente vulneráveis, sobre as crianças, sobre os idosos, sobre os deficientes, sobre as mulheres. A agressão sexual, por exemplo, é uma realidade reiteradamente denunciada pelas Nações Unidas, já com múltiplos protocolos e estudos realizados nesse âmbito, e que nós constatamos que acontece sempre em situações de conflito armado. A agressão sexual, a violência sexual, cresce sempre exponencialmente. Eu lembro que ainda hoje há equipes forenses a investigarem, na sequência de conflitos armados que houve em África, a fazerem investigações, República Centro-Africana, por exemplo, sobre as vítimas da agressão sexual e que continuam ainda hoje a investigar aquilo que aconteceu na tentativa de se conseguir uma responsabilização de quem, de facto, esteve envolvido no cometimento desses crimes. E na Ucrânia as mesmas coisas estão a acontecer. Neste momento há também já equipes, por exemplo, a Academia Americana de Ciências Forenses disponibilizou 10 enfermeiras forenses especializadas em avaliação de vítimas da agressão sexual e que estão precisamente na Ucrânia a concretizarem perícias e a ajudarem a colher desde já evidências que depois possam ser utilizadas posteriormente. Obviamente que isto é uma coisa de que se fala um bocadinho menos, porque obviamente as vítimas têm mais dificuldade também aqui em exporem-se, em virem para a comunicação social contar aquilo que lhes aconteceu, fica muitas vezes um pouco mais recatado, mas são realidades que podemos ter a certeza que estão a acontecer e que estão a causar um profundo sofrimento e, portanto, para além daquilo que vamos tentar colher nos corpos, há também aqui muita informação para ser colhida junto dos vivos, isto para além de outras formas de violência a que o professor Pedro Caeiro já fez menção, como, por exemplo, as detenções em condições cruéis, desumanas e degradantes, que aumentam sempre e crescem sempre em contextos de conflito, a tortura e os maus-tratos, até para extrair informações, etc., que cresce sempre também de forma absolutamente exponencial em contextos de conflito e, portanto, tudo isto irá dar origem a investigações profundas. Como a doutora Mónica disse, eu tenho tido a ocasião ao longo da minha vida de participar em investigações em múltiplos países, sei lá, Síria, Líbia, Iraque, Bósnia, Kosovo, etc. E é uma realidade que se repete, que nós sabemos já pela experiência adquirida, que vai também repetir-se necessariamente aqui na Ucrânia, porque são passos que estão sempre lamentavelmente presentes em todos os países que atravessaram situações de conflito. Agora, e para terminar, porque já estou a exceder o meu tempo, a investigação forense de facto é fundamental. O facto de eu ter vítimas mortais num conflito, atenção, em tempos de guerra, continua-se a falecer de morte natural, até aumentam sempre também as mortes naturais, porque as mortes devidas, por exemplo, a problemas cardíacos, por emoções, por ansiedades, etc., obviamente que vão ter aqui um terreno fértil para crescerem, continua-se a morrer por suicídio, continua-se a morrer por criminalidade diversa, a criminalidade aumenta sempre em contextos de conflito, e há também sempre aqui uma utilização, pensando que o crime vai sair como sendo uma vítima de guerra também, para aumentar a criminalidade normal, e morre-se obviamente em consequência do conflito em si. Mas também é preciso depois investigar, porque o facto de eu ter um cadáver, por exemplo, com um tiro nas costas, não significa necessariamente que tenha sido um crime. Pode ser uma bala por ricochete, que fez ricochete numa superfície dura e que foi apanhar aquela pessoa pelas costas. Pode ser uma morte acidental dentro daquilo que sempre acontece em contexto de guerra. Portanto, só a investigação forense é que vai permitir tirar conclusões e, no final, dizer se estamos, de facto, perante uma execução arbitrária ou perante uma morte acidental, por exemplo, por um disparo de arma de fogo. E por aqui fico, porque seguramente não sou eu que terei as coisas mais interessantes para dizer, será muito mais relevante ouvirmos os colegas da área do direito do que um velho médico de Coimbra. Muito obrigado. Muito obrigada. Cabe-me agora aqui uma difícil tarefa
de trazer a debate, trazer aqui como oradores dois amigos. Eu vou apresentar, a Cátia já foi apresentada e vai falar-nos aqui um pouco do Tribunal Internacional de Justiça, porque há diferenças entre o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal de Justiça, naturalmente que os juristas têm de as saber, mas o nosso público é mais abrangente e por isso vamos tentar facilitar aqui um bocadinho a linguagem e ninguém melhor do que a Cátia para nos trazer esse tema. Cátia, a palavra é tua. Obrigada. Obrigada. Antes de mais, queria agradecer o convite do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Cumprimento a senhora doutora Mónica Quintela, bem como a moderadora, a doutora Regina Condessa, minha colega e amiga, quem tanto estimo e tenho levado a consideração. Cumprimento também os meus distintos colegas de painel. É de facto uma honra e um prazer estar aqui hoje a debater este tema e felicito, antes de mais, o Conselho Estratégico Nacional por trazer à colação um tema que tem vindo a roubar a atenção e a preocupação de todos de forma indistinta e diariamente. Está a ser vítima, efetivamente, de crimes que chocam profundamente a consciência da humanidade, e a guerra é em si mesmo uma ameaça à paz e à segurança mundial. Desde o início da invasão ao território ucraniano, que temos vindo a assistir aos chamados crimes de guerra. Vários autores falam em crimes de guerra, quer se estejam a referir ao crime propriamente tipificado no Estatuto de Roma como crime de guerra, mas querem muito provavelmente dizer crimes praticados no âmbito de uma guerra. Mas enfim, são efetivamente crimes cruéis que temos vindo a assistir e temos vindo a assistir a ataques a escolas, a maternidades, a hospitais, a creches, a orfanatos, aos próprios corredores humanitários, a zonas residenciais, a viaturas de civis, a locais de culto religioso, a teatros onde estavam abrigadas pessoas, designadamente mulheres e crianças, e sobretudo temos vindo a assistir a mortes. A mortes numa guerra é normal ou é razoável a existência de mortes de militares, é expectável que isso aconteça. Já civis não tanto, ou melhor, danos colaterais de civis até poderia ser expectável, ainda que menos justificado, mas seria aceitável. Agora, a morte de civis que temos vindo a presenciar, pelo menos de acordo com aquilo que é vinculado pela comunicação social, verdadeiras execuções, como o Sr. Professor Duarte Vieira estava agora a referir, de mãos e pés atadas, vendados, com tiros na nuca, famílias largadas em valas comuns. O Human Rights Watch tem vindo também a denunciar imensos crimes de violação, não só de mulheres, mas também de crianças, adolescentes de 14, 15 anos, de forma repetida pelas tropas militares russas, e também gravidezes indesejadas na sequência dessas mesmas violações. Já há um número associado a estas gravidezes, no valor de 10 gravidezes. E portanto são todos atos penosos e nunca pensei sinceramente estar a viver as atrocidades vividas no povo ucraniano. Tal como Karine Kam referiu, a Ucrânia está a ser um cenário de crime, eu diria mais, acho que está a ser um verdadeiro palco de sangue, em que impera a brutalidade e a frieza militar da Rússia, que não conhece nem quer conhecer a identificação de alvo. Mata tudo, civis inocentes incluído, e destrói tudo e mais alguma coisa, tal como na célebre ordem de Simão de Montfort: matem-nos a todos, Deus escolherá os seus. E, portanto, é essencial que haja aqui limites dentro da própria guerra e é crucial que a justiça internacional ofereça uma mensagem de condenação, de força e de repressão destes crimes. E relativamente a esta matéria, queria só então começar por falar sobre o Tribunal Internacional de Justiça, por contraposição ao Tribunal Penal Internacional. Efetivamente, o Tribunal Internacional de Justiça é o principal órgão jurisdicional da Organização das Nações Unidas, que tem como o principal objetivo a manutenção da paz e da segurança. E é um tribunal que julga Estados e não indivíduos, como o Tribunal Penal Internacional.
E este tribunal tem como principal função resolver conflitos jurídicos e poderá também emitir pareceres sobre questões jurídicas solicitadas pelo Conselho de Segurança ou pela Assembleia Geral. Já existe um processo a correr neste Tribunal Internacional de Justiça, na sequência de uma queixa apresentada pela Ucrânia a 27 de fevereiro, e já há uma decisão ainda que cautelar relativamente a este processo. Foi ordenada a suspensão das operações militares iniciadas a 24 de fevereiro de 2022. Esta decisão é datada de 16 de março e ainda hoje, como vemos, estamos em guerra, não é? Portanto, apesar de ser uma decisão vinculativa e a Ucrânia ser membro da Organização das Nações Unidas e, em especial, é um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, e nesse sentido terá até uma responsabilidade acrescida no que se trata de respeito de decisões proferidas por este tribunal, e a verdade é que temos visto um total sentimento de impunidade e de desrespeito pelos mais elementares princípios humanitários e desta decisão formada pelo tribunal, que irá avaliar se há ou não o cometimento de um crime de genocídio, por exemplo. O que é que há a fazer quando um país, portanto, desrespeita uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça? É possível que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas faça recomendações ou decida medidas que levem, no fundo, esse mesmo Estado a dar cumprimento a uma sentença ou a uma decisão. Só que é irónico neste caso, precisamente porque um dos 5 membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas é precisamente a Rússia. Portanto, será impensável que haja essa mesma tomada de posição e, portanto, a meu ver, a execução desta decisão ou o próprio processo que esteja a correr no Tribunal Internacional de Justiça estará certamente destinado ao fracasso. E, portanto, os olhos estão muito virados no Tribunal Penal Internacional e há muita expectativa, a meu ver, daquilo que tenho lido e ouvido, há muita expectativa criada neste Tribunal Penal Internacional, que poderá ser uma esperança de condenação relativamente aos crimes de guerra que temos vindo a assistir. Este tribunal, e não vou alongar relativamente à jurisdição deste tribunal, até porque o Sr. Professor Pedro Queiro já fez a gentileza de o fazer, mas queria apenas dar algumas notas, em especial no que concerne aos crimes, à competência material, no fundo, deste tribunal. Este tribunal, como disse, pode punir cidadãos, ao contrário do Tribunal Internacional de Justiça, e é irrelevante, como referiu o Sr. Professor Pedro Queiro, as funções políticas e os militares oficiais nesse sentido, e, portanto, as imunidades a ela associadas. Este Tribunal só pode conhecer 4 tipos de crimes. Primeiro, o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão. De forma muito sumária, direi que, à partida e com informação que tenho, que é a mesma que todos temos, creio eu, que está nos órgãos de comunicação social, eu diria à partida que todos estes crimes estarão preenchidos. Em relação ao crime de genocídio, não vou alongar muito, até porque o Dr. Pedro Barosa fará a gentileza de o fazer, mas queria apenas referir que há um grande debate político acerca deste crime, do preenchimento dos elementos objetivos e subjetivos deste crime. Eu diria à partida que para existir, ou para estar preenchido o crime de genocídio, seria sempre necessário provar uma intenção especial de destruir um povo, neste caso o povo ucraniano. E não é um critério quantitativo, ou seja, não é por morrerem 100 ou 200 ou 100 mil cidadãos ucranianos que se estará previsto ou preenchido o crime de genocídio. Mas sim, a meu ver, sim, o crime de genocídio poderá estar preenchido, os crimes contra a humanidade também estarão, certamente, desde logo pelos atos de violação, de tortura, de homicídio, de gravidezes à força que temos vindo a ouvir estas denúncias, os crimes de guerra, sim, agora sim, tipificado no Estatuto, também parece estar preenchido. Queria só chamar a atenção para os crimes de guerra, são, por exemplo, impedir uma localidade de
dos bens elementares da dignidade humana, designadamente água, eletricidade, luz, medicamentos, o próprio saque de localidades, ofensas a habitações que não estejam protegidas por militares, que também temos vindo a observar, a utilização de balas que se expandam ou achatem facilmente e, portanto, causem um desconforto e uma dor desnecessária e consequências desnecessárias, que é o que também temos vindo a assistir. A Rússia tem vindo a utilizar bombas de fragmentação, as bombas de estilhaço e as bombas de vácuo, que têm trazido danos inqualificáveis e mortes bastante elevadas. Por último, quanto ao crime de agressão, queria só dar-vos nota que este crime só em 2010 é que foi definido pelos Estados-parte. E digo Estados-parte e digo já que nem a Ucrânia nem a Rússia são parte do Estatuto de Roma e, portanto, há uma questão acerca da jurisdição deste tribunal, mas diria logo que sim, à partida, desde logo porque a própria Ucrânia, quando, como o Sr. Professor Pedro Queiro referiu, em 2014 e em 2015, reconheceu a jurisdição do Tribunal Penal Internacional e nessa medida está ultrapassada esta questão. Mas quanto ao crime de agressão, o Tribunal Penal Internacional só pode conhecer o crime quando seja cometido em território do Estado-parte e como sabemos não é o caso e ainda por mais não é um dos Estados-parte que também tenha ratificado a emenda em 2010 e nesse sentido há de facto, respondendo à questão do webinar, poderá haver aqui uma questão de impunidade relativamente ao crime de agressão por estar excluído da esfera de jurisdição do Tribunal Penal Internacional e a meu ver o próprio crime está desde logo preenchido e poderá ser mais fácil prova que é desde logo a própria invasão ao território ucraniano, a utilização da força militar, o bloqueio de portos, a anexação de partes de território, portanto tudo isto me parece estar aqui em causa. Não vou falar, até porque não tenho tempo, relativamente à questão da jurisdição, como referi. Queria só dizer que há, de facto, já um processo aqui em curso no Tribunal Penal Internacional, na sequência de denúncias de 39 Estados-parte relativamente às atrocidades que a Ucrânia tem vindo a assistir, e Karim Kam já no dia 3 de março que deu início então a esse inquérito. E já há uma vasta equipa forense no local para recolher provas relativamente aos crimes de guerra que têm sido perpetrados na Ucrânia. E quanto à questão da prova, queria só dar-vos uma breve nota. Hoje temos uma vantagem que creio que não havia há muito tempo, que é a prova da tecnologia, não é? A tecnologia e o seu desenvolvimento e o refinamento da tecnologia. De facto, o que é muito importante, a meu ver, para efeitos de recolha de prova em processo penal, o vice-primeiro-ministro ucraniano já veio referir que conseguiram identificar autores do crime de Bucha e de Irpin com base na tecnologia, com base no reconhecimento facial e na inteligência artificial. E por isso a tecnologia tem esta vantagem de qualquer pessoa que tenha sido captada por uma objetiva está lá guardado e, portanto, já não é possível ou dificilmente será possível apagar. E, a meu ver, e como penalista falo, é muito importante que haja um double check da veracidade das notícias, evitando as fake news. E também, por outro lado, o double check da fidedignidade das tecnologias e da prova tecnológica utilizada, seja vídeos, seja áudios, seja fotografias capturadas. E relativamente a esta matéria, eu estive a ler e queria-vos só dar nota que o International Bar Association criou uma aplicação que se pode descarregar para o telemóvel, que se chama Eyewitness to Atrocities, e que não é necessário ter internet. Isto é importante porque estamos a falar de pessoas que estão no local e que certamente não têm internet, mas esta aplicação permite o quê? Permite garantir a fidedignidade da prova, porque uma pessoa assim que está a filmar um crime, não é? Na presença de um crime, consegue descarregar esse mesmo vídeo para esta aplicação, que é enviada de forma encriptada para as autoridades internacionais e, ademais, consegue recolher os dados, por exemplo,
da geolocalização, a hora e a data, e isto assegura a legitimidade da prova em processo. E, portanto, estando mais ou menos ultrapassada a questão da prova neste processo que está em curso no Tribunal Penal Internacional, e digo isto de forma muito simples, porque certamente que a questão da prova é em si mesma complexa, mas estando esta questão ultrapassada, eu acho que há várias dificuldades que o Tribunal Penal Internacional vai ter pela frente. Uma delas é a questão financeira. É necessário um orçamento robusto para esta investigação e para este julgamento, mas já há Estados que estejam, no fundo, a oferecer a sua ajuda financeira e meios técnicos e humanos nesta medida. O Reino Unido é um exemplo. A Polónia, a Lituânia e a Ucrânia também fizeram uma organização que se chama Equipa de Investigação Conjunta para ajudar a Eurojust na recolha de prova. O próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos também está a ajudar a recolher prova em cooperação com o Tribunal Penal Internacional. Tal como Karine Kam referiu, se não colocarmos o nosso dinheiro onde está o nosso discurso coletivo, se não dermos apoio real, se nos limitarmos a lamentar, as coisas podem piorar e a história não nos vai julgar bem. E é precisamente isto. Esta é uma dificuldade, mas há outra dificuldade, que é a questão de este tribunal não permitir julgamentos in absência, ou seja, o arguido tem que estar presente para ser julgado. E, à partida, vejo logo como muito difícil a detenção de Vladimir Putin para estar submetido a este julgamento, e falo de Putin como falo de outros responsáveis no geral dos crimes que foram praticados no âmbito desta guerra, e a meu ver, até porque este Tribunal Penal Internacional não tem uma força policial, não tem um órgão de polícia criminal que execute este tipo de mandado ou uma decisão, uma sentença. E, portanto, é difícil a coercibilidade deste tribunal. Claro que está altamente dependente da cooperação plena dos Estados-partes, ou seja, e da limitação de movimentação por parte destes arguidos, não é? Qual é que é, então, perguntam, então não é possível, haverá então uma impunidade relativamente a este caso? Eu creio que não, acho que o princípio da jurisdição universal, tal como falado pelo Sr. Professor Pedro Queiro, é uma solução, ou seja, não nos podemos esquecer que todos nós temos um dever de julgar os crimes de natureza universal, e a nossa legislação assim o permite, nos termos da Constituição, nos termos do artigo 7º, número 7, que prevê e aceita o Estatuto, e nos termos do artigo 8º, número 1, que faz, no fundo, uma recepção automática de todo o direito internacional, e temos legislação também nacional, nos termos da lei número 31 de 2004, de 22 de julho, que prevê todos os crimes que estão previstos no Estatuto de Roma e que permite, por exemplo, em Portugal, julgar factos praticados fora do território nacional, por pessoas que não são naturalmente cidadãos portugueses, mas desde que sejam encontrados em Portugal e que não seja pedida a sua extradição nem a sua entrega ao Tribunal Penal Internacional. Acho que esta é uma das soluções, ou seja, o exercício da justiça nacional em obediência ao princípio da complementaridade, mas também poderá passar por uma criação de um tribunal ad hoc, que tem vindo a ser muito falado. Aliás, já existe uma petição, portanto, um tribunal ad hoc criado especificamente para julgar estes factos. Já há uma petição a circular, Justice for Ukraine, que já tem vários signatários, mas para julgar apenas o crime de agressão, que, como vos referi, é logo o único crime que está fora da esfera de jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E com isto, portanto, acho que a resposta a este webinar será sempre a condenação, com mais ou menos delongas, com mais ou menos eficácia, mas passará e deverá sempre passar pela condenação dos responsáveis pelos crimes praticados no âmbito desta guerra. Muito obrigada. Kátia, muito obrigada. Fica a nota de que vamos ter de esperar ainda muito tempo. A guerra está a acontecer em direto, mas também não esperava, enquanto preparávamos este debate, eu também disse essa frase, não esperava ver uma guerra em direto. Acho que a nossa geração pensava que não ia viver este tempo e está a saltar, está de facto a entrar pelos nossos olhos, pelos nossos telemóveis, mas felizmente ainda estamos a uns 4.000 quilómetros de distância e vamos tentar que assim se mantenha. No fundo, que acabe o mais depressa possível.
O Pedro Barosa será o último a falar. Eu tinha pedido, no caso do Pedro Henriques, como sabem, não pôde estar presente, mas para não ser eu a apresentar o Pedro, tenho aqui uma dificuldade pessoal de apresentar o Pedro, com quem trabalho, com quem tenho o gosto de trabalhar e que me lançou os desafios mais relevantes na minha carreira. É de facto um advogado com quem aprendo diariamente, mas não é para isso que estamos cá. Dizer só que esta nota pessoal tinha de ser feita, embora eu tivesse prometido que eu não faria. Pedro, vais ser o último a falar, vais-nos trazer uma visão, no fundo, daquilo que tem sido abordado pelos principais atores internacionais sobre o genocídio. A palavra é tua. Obrigada. Certo, obrigado, Regina. Escusavas de me ter envergonhado a esta hora. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao Conselho Estratégico Nacional por este simpático convite. Agradeço à doutora Mónica Quintela e à minha colega Regina Condessa. E principalmente agradeço também aos meus colegas de painel por terem-me deixado falar em último para falar sobre aquilo que é um pouco mais desinteressante. Isto é, já falaram sobre aquilo que é mais complexo, mais denso, mais importante, e deixam para mim uns 4 ou 5 minutos de uma intervenção breve, porque é exatamente isso que eu quero para me facilitar o trabalho, uma intervenção muito breve sobre um tema que, enfim, que tem sido aflorado nos últimos tempos e que Cátia Muchacho já abordou, que é justamente a questão da qualificação ou não como genocídio. Eu devo já antecipar que não sou especialista em direito internacional, não sou nem aspiro ser, e portanto quem sabe já falou, embora me permita adiantar, na esteira aliás do que disse a Cátia, de que eu acho muitíssimo difícil e improvável que o senhor Putin venha ou possa vir a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional, desde logo pela circunstância de existir uma norma no Estatuto de Roma que prevê justamente que o arguido julgado deve estar presente na audiência de julgamento, coisa que, enfim, duvido que vá acontecer voluntariamente ou coercivamente. E, portanto, abordarei por escassos minutos a questão do genocídio que tem sido abordada por alguns chefes de Estado, desde logo pelo próprio presidente ucraniano, Zelensky, que na sequência do massacre que aconteceu em Bucha, referiu que isto era um verdadeiro genocídio. O primeiro-ministro da Polónia concordou que estes assassinatos devem ser chamados de atos de genocídio e, portanto, tratados como tal. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse também que os ataques a civis em Bucha não parecem muito aquém do genocídio e por fim, e mais contundente, ou mais, pelo menos mais impactante, a declaração de Joe Biden, que acusou as forças russas de cometer atos de genocídio na Ucrânia e referiu concretamente que o presidente Vladimir Putin estaria a tentar eliminar a ideia de uma identidade ucraniana. Ou seja, não tem havido consenso, uns já falam em genocídio com toda a certeza, outros colocam essa hipótese e, portanto, a ideia aqui é um bocadinho aflorar o tema, desde logo recorrendo, naturalmente, à Convenção sobre o Genocídio das Nações Unidas e também ao artigo 6º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que reproduz basicamente aquilo que diz a Convenção do Genocídio, e, portanto, que define genocídio como a prática de qualquer um dos seguintes atos com a intenção, lá está a intenção falada, abordada pela Cátia Muchacho, de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E depois elenca vários tipos de comportamentos, começando por falar no ato de matar membros do grupo, causar danos físicos ou mentais graves a membros do grupo, infligir deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar a sua destruição física total ou parcial. Depois elenca mais uma ou duas medidas que enfim, não serão absolutamente relevantes para o que aqui importa. E, portanto, parece-me, na minha opinião, que aquilo que é verdadeiramente relevante aqui para qualificar ou não o ato de genocídio não é certamente aferir ou avaliar se pessoas estão a morrer ou não, porque isso absolutamente é inequívoco, é justamente a questão da intenção de destruir apenas um Estado, e portanto o Estado soberano ucraniano, ou, ao invés, toda uma identidade. E, portanto, tem-se falado até numa desucranização, ou seja, estes ataques serem eventualmente pensados para eliminar toda a identidade ucraniana.
Eu penso, pessoalmente, enfim, naturalmente que todos os dias somos assolados com as notícias que sabemos, algumas são mais rigorosas, outras menos, as imagens não mentem, muito embora o professor Nuno Duarte Vieira tenha feito a referência, aliás, relevante, pertinente, de que podem haver imagens e podem haver fotografias que não são absolutamente fidedignas, e portanto daí também a importância do seu métier, mas eu acho que tem havido um aumento de indicadores e evidências de que o exército russo estará efetivamente a pretender destruir, em parte, o grupo nacional ucraniano. Não há outra razão, parece-me, para apontar para civis e eliminá-los, ao invés de ser um alvo militar, como aconteceu em Bucha, em que, segundo julgo saber, não houve qualquer tipo de alvo militar e várias centenas de pessoas, civis, morreram. A este aspecto, eu acho que importa fazer referência ao próprio discurso do presidente da Rússia, que nega a existência histórica da própria Ucrânia, como se fosse uma nação independente, e isso, na minha perspectiva, ilustra desde logo a assustadora maneira genocida de pensar, como que sugerindo que a própria Ucrânia não tem sequer o direito de existir. É evidente que a história dir-nos-á, o distanciamento que se impõe para uma avaliação destas e uma qualificação deste tipo de atos e comportamentos, enfim, fará o seu trabalho. O tempo, como disse também o professor Duarte Nuno Vieira, que esteve anos e anos, ou apenas anos depois, regressou ao local do crime, permita uma expressão, para avaliar com rigor e cientificamente os indícios da prática dos crimes e, portanto, os próprios cadáveres. E, portanto, eu não sei se estes atos ou se estas pessoas, o Sr. Presidente da Rússia e a sua turma irão ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional e por que crimes. Julgo que para ser qualificado de genocídio será efetivamente necessário demonstrar cabalmente a intenção de destruir o povo ucraniano, no todo ou em parte, e admito que não seja uma tarefa fácil, embora tenha que ser naturalmente rigorosa, mas o caso de Bucha, para mim, é, enfim, ilustrativo, elucidativo de que há aqui uma red flag, há aqui um alerta forte relativamente às tendências de natureza genocida deste tipo de comportamentos. Para haver genocídio, terá que haver uma intenção de destruir, como referi, mas de maneira planificada, metódica e sistemática, neste caso concreto, e portanto a história e o tempo permitir-nos-ão avaliar com calma e rigor essa qualificação. É, portanto, hoje muitíssimo cedo para usar este termo, parece-me. Naturalmente que há consequências políticas que aqui estão em causa e que motivarão determinados chefes de Estado para terem usado este próprio termo. É preciso esperar, e portanto este termo é um pouco sádico, eu espero que não seja preciso esperarmos muito para poder parar este flagelo e poder olhar com alguma distanciação relativamente a isto. Agora, que existe uma red flag relativamente a estes comportamentos genocidas, eu parece-me inequívoco que existe. Pedro, obrigada. Eu vou passar a palavra à doutora Mónica. Eu tenho aqui duas questões, mas queria perguntar primeiro à doutora Mónica se acha que devemos fazer aqui uma pequena réplica de 1 minuto para algum dos oradores que queira completar. Portanto, se calhar... Eu tenho duas questões, eu própria pensei aqui em duas questões. Pergunto se... Para ver se conseguia ativar o meu áudio. Com certeza que sim, a doutora Regina é moderadora, com certeza que sim. Se os nossos oradores tiverem disponibilidade para responder, por nós, ótimo. Então eu se calhar coloco a questão assim, pergunto se alguns oradores querem complementar em função das intervenções que sucederam, se querem complementar numa réplica de 1 minuto, se querem complementar a vossa intervenção inicial. Em caso afirmativo, falarão. Se não, eu coloco duas questões muito breves e fechamos o webinar. Pode ser? Muito bem. Levantem só a mão caso queiram fazer alguma intervenção, algum complemento às vossas intervenções? Não? Ok, muito bem. Então a pergunta que eu tenho aqui para o professor Pedro Queiro, que nos mencionou que os poderes do Tribunal Penal Internacional são limitados. Eu pergunto se são demasiado limitados ou não. É sempre um pouco ingrato, porque é uma análise, mas é a análise de quem sabe. Eu pergunto em que medida é que são ou não demasiado limitados.
Para o professor Duarte Nuno Vieira, uma pergunta em função do que foi transmitido, que tem vindo a ser veiculado dos crematórios móveis. Não sei se era uma prática habitual noutros cenários de guerra, e pergunto quais é que são as consequências para a parte forense da eventual existência destes crematórios móveis. Despeço-me já de todos, agradecendo a presença do professor Pedro Queiro, do professor Duarte Nuno Vieira, da doutora Cátia e do doutor Pedro Barosa, agradecer ao SEN Nacional, na pessoa da doutora Mónica Quintela, a possibilidade de fazermos este debate. Mais uma vez salientar que o doutor Pedro Queiro Henriques, meu colega, vos deixa também uma palavra de agradecimento pela aceitação do convite, e desejo a todos uma noite tranquila. Muito obrigada. Eu não sei se posso usar da palavra, sendo o primeiro destinatário, digamos, das questões. É difícil dizer se são poderes demasiado limitados ou demasiado amplos, porque não temos propriamente um termo de comparação, não é? Demasiado em relação a quê? São os poderes, eu diria que são os poderes que um tribunal constituído por Estados pode ter. De facto, é um dos princípios de direito internacional, é que os Estados não podem criar deveres para terceiros, portanto não é possível um grupo de Estados, e ainda bem que é assim, não é possível um grupo de Estados sujeitar outros Estados a uma jurisdição que os outros Estados não querem, não é? E ainda bem que é assim, porque isso talvez seja um ponto que vale a pena pensar. O universo internacional é composto por Estados muito variados e, portanto, é bom quando temos estas ideias muito generosas, sempre no seu princípio, mas às vezes um pouco, como é que é dizer, demasiado generosas. Nem sempre os Estados que constituem estes tribunais podem não ser sempre Estados bem intencionados. E, portanto, o Tribunal tem os poderes que pode ter. E não podemos esquecer, em segundo lugar, que, como eu disse também, o Tribunal pode ter jurisdição sobre factos praticados em territórios de Estados não partes quando o Conselho de Segurança assim o entenda. O que nós podemos agora é questionar, isso é outra discussão que não cabe aqui, é questionar se, tem mais a ver com o direito internacional público em geral, se o atual arranjo com o Conselho de Segurança das Nações Unidas é um arranjo saudável, não é? Mas isso é uma questão que transcende o próprio Tribunal Penal Internacional. Claro que nunca haverá uma denúncia, provavelmente, desta situação por parte do Tribunal do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas isso transcende em muito o problema do Tribunal Penal Internacional. Uma última, há pouco, podia talvez ter complementado isso, uma última questão que também acho que se deve levantar, é uma questão que se prende com um problema antigo, que é o de saber se alguma justiça ainda é justiça, não é? Podendo fazer-se alguma justiça, isso ainda é justiça, sendo uma justiça seletiva, sendo uma justiça que ignora décadas e décadas e décadas de atrocidades semelhantes. Eu gostava, enfim, eu ouvi aqui, estamos a ver a guerra em direto, bem, isto é o defeito da idade, não é? Mas esta é talvez a terceira guerra que eu assisto em direto, e talvez nenhuma tenha sido tão traumatizante para mim como a Guerra Civil na Jugoslávia, que foi uma coisa absolutamente terrível, não é? Enfim, o professor Duarte Nuno Vieira, que é mais da minha, e a doutora Mónica, não, que é muito mais nova, mas o professor Duarte Nuno Vieira, que é mais da minha geração, recordar-se-á, de facto, das atrocidades. Portanto, essa é uma outra questão. Fazer-se alguma justiça ainda é justiça. Bom, fica. Muito obrigado pelas questões e muito obrigado pelo convite de novo. Bom, então, se me permitem, só mais uma nota também. Eu diria, de qualquer forma, professor Pedro, que esta, de facto, é uma guerra mais indireta do que todas as outras, porque esta tem uma cobertura mediática que nenhuma das anteriores teve, e, portanto, nós temos neste momento equipes continuamente no terreno e acho que nunca nenhuma nos entrou tanto em casa como esta. Mas, bom, relativamente aos caminhões crematórios, uma especulação que surgiu logo de início e que hoje é mais do que uma especulação, é algo que já está comprovado
porque já temos múltiplas evidências documentais, fotográficas e em vídeos feitos precisamente pela comunicação social, mostrando a presença destes caminhões no terreno. Isto é algo de particularmente problemático. Problemático, por um lado, porque permite naturalmente a destruição de evidências, naturalmente que ao cremarmos um corpo e ao reduzi-lo a cinzas, destruímos a tal memória que poderia ficar nesse corpo para nos contar aquilo que aconteceu, mas tem também do ponto de vista humanitário consequências absolutamente dramáticas, porque são corpos que vão desaparecer, que as famílias vão ficar sem saber o que é que lhes aconteceu, e aquela dignidade de um cadáver, de mais tarde o corpo ser recuperado, de ser entregue à família, e da família ter esse direito de receber o corpo do seu familiar, está a ser profundamente abalada com estas potenciais destruições de corpos que podem estar a acontecer, e que estão a atingir ambas as partes em conflito. Não estamos a falar apenas de ucranianos e de corpos de cidadãos ucranianos que possam estar a ser destruídos, porque aquilo que corre, não está comprovado, mas aquilo que corre é que estarão também a ser cremados os corpos dos soldados russos que morrem em combate, precisamente para não transparecer o número de vítimas mortais do conflito. E tudo isto tem, de facto, também consequências dramáticas, porque para além daquilo que está relacionado com o apuramento da verdade, com os problemas de justiça, com os aspectos administrativos, legais, estatísticos, etc., nós temos aqui os aspectos éticos e humanitários que são absolutamente fundamentais. Para uma família permanecer na incerteza do que é que aconteceu ao seu ente querido, onde é que está o corpo, não poder prestar homenagens fúnebres, isto causa um sofrimento dupla, triplamente acrescido e que vai persistir para o resto da vida e, portanto, a recuperação destes corpos não se prende apenas com razões prende também com razões éticas e humanitárias que são igualmente relevantes, que são particularmente relevantes e por isso este trabalho se vai estender seguramente no futuro, porque todos quererão recuperar o corpo do seu filho, do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, e isto é algo a que nós temos que estar também atentos e estes caminhões crematórios, se estiverem de facto a fazer aquilo que se diz que estão a fazer, é de facto algo particularmente problemático. Eu diria, se não sendo jurista e não querendo, obviamente, meter foice em seara alheia, que é também em si um crime aquilo que poderá estar a ser feito nesse domínio. Muito obrigado. Aquilo que o professor Duarte Nuno me estava agora a falar é tão verdadeiro que até dói. As pessoas têm que ter um sítio para poder ir prestar a sua homenagem junto aos corpos, mesmo quando são cremados, que fiquem com as cinzas ou que saibam onde é que as foram lançar, seja ao mar, seja outro sítio qualquer, faz parte do próprio percurso do luto. Portanto, também isto consubstancia um crime contra direitos fundamentais, é uma coisa que nos choca. Eu agradeço a todos, o meu querido amigo Pedro Queiro, desde os tempos do liceu, exatamente da mesma idade, desde os tempos do liceu, agradeço a todos, professor Duarte Nuno, doutor Pedro Barosa, doutora Cátia Mochacho, foi um gosto enorme ouvi-los. Esta sessão só pecou por ser curta, porque eu estava aqui, e penso que será transversal, toda a gente achará o mesmo, estava aqui horas a ver e a podermos conversar e trocar ideias. Deixo o repto à doutora Regina Condesse, para que dentro da sua sempre tão proatividade e competência, para que fica já aqui com o repto de organizar mais webinars destas ao CEN Distrital de Lisboa, porque com certeza que serão não só muito úteis, como nos enriquecem a todos em termos de aprendizagem que podemos fazer ouvir estas intervenções de excelência. Em nome do CEN Nacional, agradeço e despeço-me desejando uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado.